A vitória dos democratas cristãos na Alemanha marca uma reviravolta política que pode ter repercussões profundas para a Europa e o cenário global. Friedrich Merz, líder da União Democrata Cristã, CDU, assumirá o cargo de chanceler após uma campanha centrada no fortalecimento da economia alemã, na ampliação da segurança europeia e em uma postura mais assertiva diante da guerra na Ucrânia. Essa mudança no governo alemão pode remodelar não apenas a política interna do país, mas também sua relação com aliados estratégicos, como Estados Unidos, França e os países do leste europeu. Desde o início do conflito na Ucrânia, a Alemanha tem sido criticada por sua resposta hesitante em relação ao apoio militar a Kiev. O governo anterior, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, foi alvo de pressão interna e externa para aumentar o envio de armas e reforçar as sanções contra a Rússia. No entanto, a dependência da economia alemã do gás russo e os desafios políticos dentro da coalizão governista limitaram a capacidade de ação de Berlim. Com a chegada de Merz ao poder, a expectativa é que a Alemanha adote uma posição mais firme, alinhando-se à OTAN em um apoio mais decisivo à Ucrânia. Merz já declarou que seu governo ampliará o envio de armamentos avançados para Kiev, incluindo sistemas de defesa aérea e tanques de última geração. Além disso, ele prometeu intensificar a pressão diplomática sobre Moscou e buscar novas sanções contra a Rússia. Sua posição contrasta com a abordagem mais cautelosa de Scholz, que evitava medidas que pudessem escalar diretamente o conflito com Vladimir Putin. Para Merz, a estabilidade da Europa depende da derrota russa na Ucrânia, e a Alemanha precisa assumir um papel de liderança nesse processo. O impacto dessa mudança de governo se estende além da questão militar. A Alemanha, sendo a maior economia da Europa, exerce uma influência determinante sobre a política energética do continente. O novo chanceler já indicou que revisará os acordos de fornecimento de energia e que pretende reduzir ainda mais a dependência da Alemanha de combustíveis fósseis importados. Seu governo priorizará investimentos em energia nuclear e renováveis, tentando equilibrar a necessidade de segurança energética com as metas ambientais da União Europeia. A postura de Merz também pode alterar as relações da Alemanha com a China, um de seus principais parceiros comerciais. O novo governo deve seguir a tendência de outros países ocidentais e endurecer as regras para investimentos chineses em setores estratégicos. Isso pode complicar os laços comerciais entre os dois países, mas reforçaria a posição da Alemanha dentro de um bloco ocidental que busca reduzir a influência econômica da China na Europa. Internamente, a vitória de Merz representa uma guinada para a direita na política alemã. Sua eleição foi impulsionada por um eleitorado insatisfeito com a gestão anterior, que enfrentou dificuldades econômicas e uma crise energética provocada pela guerra na Ucrânia. Merz prometeu reformas fiscais, desregulamentação de setores produtivos e incentivos para atrair investimentos estrangeiros. Seu discurso pró-mercado conquistou apoio entre empresários e setores industriais que reclamavam do excesso de regulamentação do governo anterior. A França, tradicional parceira da Alemanha na liderança da União Europeia, observa essa mudança com atenção. O presidente Emmanuel Macron, que tem buscado consolidar a autonomia estratégica da Europa, pode encontrar em Merz um aliado ou um rival, dependendo de como o novo governo alemão decidir conduzir sua política externa. Se Merz priorizar os laços com os Estados Unidos e fortalecer a OTAN, isso pode enfraquecer os esforços de Macron para tornar a Europa menos dependente de Washington. Nos Estados Unidos, a chegada de um novo chanceler alemão é vista com otimismo pelo governo Trump. A Casa Branca espera que Merz reforce o compromisso da Alemanha com a aliança transatlântica e aumente seu orçamento militar, algo que os Estados Unidos vem cobrando dos aliados europeus há anos. Washington também espera que o novo governo alemão adote uma posição mais dura contra Pequim, apoiando as restrições americanas à tecnologia chinesa. Enquanto isso, na Rússia, a vitória de Merz é vista como um sinal de tempos mais difíceis. O Kremlin sabe que um governo alemão mais agressivo em relação a Moscou significa sanções mais severas e um maior fluxo de armas para a Ucrânia. A resposta de Putin a essa nova realidade ainda é incerta, mas analistas acreditam que o líder russo buscará formas de pressionar a Europa economicamente e tentar explorar divisões internas dentro da União Europeia para enfraquecer o apoio ocidental a Kiev. A ascensão de Merz ao poder simboliza uma Alemanha disposta a desempenhar um papel mais ativo no cenário global. Seu governo promete redefinir a política externa do país, fortalecer sua defesa e reposicionar a economia alemã para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais polarizado.
As primeiras decisões do novo chanceler indicarão se a Alemanha está realmente pronta para assumir essa nova liderança ou se os obstáculos internos e externos limitarão suas ambições. A vitória de Friedrich Merz na Alemanha representa um ponto de virada não apenas para o país, mas para toda a União Europeia. Sua ascensão ao poder coloca a Alemanha em uma nova trajetória política, que pode fortalecer ou desafiar a coesão do bloco europeu. A principal questão agora é como os demais países da União Europeia reagirão às mudanças propostas pelo novo governo alemão e se Merz conseguirá consolidar sua visão para a Europa em meio a um cenário político cada vez mais fragmentado. Além das implicações geopolíticas, Merz enfrentará desafios significativos dentro da própria economia alemã. O país ainda se recupera dos efeitos da crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e da desaceleração econômica global. O novo chanceler prometeu uma série de reformas econômicas para estimular o crescimento, reduzir a burocracia e atrair mais investimentos estrangeiros. No entanto, essas reformas podem enfrentar resistência dentro do próprio parlamento alemão, onde partidos de oposição e setores mais protecionistas podem dificultar sua implementação. A questão energética também será um teste crucial para Merz. Durante a campanha, ele enfatizou a necessidade de diversificar a matriz energética da Alemanha, reduzindo ainda mais a dependência de combustíveis fósseis. Seu governo deve acelerar o investimento em energias renováveis, como eólica e solar, ao mesmo tempo em que considera a possibilidade de expandir a geração de energia nuclear, uma medida que ainda gera controvérsias dentro do país. A transição energética será um dos grandes desafios do novo governo, pois envolve não apenas questões ambientais, mas também geopolíticas e econômicas. Outro ponto sensível da nova administração será a relação com a China. A Alemanha tem sido um dos principais parceiros comerciais da China dentro da União Europeia, mas Merz já indicou que adotará uma abordagem mais cautelosa em relação a Pequim. Seu governo pode impor novas restrições a investimentos chineses em setores estratégicos, além de reforçar o alinhamento com as políticas comerciais dos Estados Unidos contra a China. Essa mudança pode ter impactos significativos na economia alemã, já que muitas empresas alemãs dependem do mercado chinês para manter suas exportações em alta. A guerra na Ucrânia continua sendo um dos temas centrais da política externa alemã, e as decisões de Merz podem ter um impacto direto na condução do conflito. Seu compromisso de fornecer mais armas a Kiev pode ajudar a fortalecer as forças ucranianas, mas também pode aumentar as tensões com a Rússia, levando Moscou a adotar medidas mais agressivas contra a Europa. O novo governo alemão terá que equilibrar seu apoio à Ucrânia com a necessidade de evitar uma escalada que possa envolver diretamente os países da OTAN no conflito. A ascensão de Merz representa uma guinada para políticas mais liberais no campo econômico e mais duras no campo da segurança. No entanto, resta saber se ele conseguirá cumprir suas promessas e se suas políticas terão o apoio necessário para serem implementadas sem grandes obstáculos políticos. A transição de poder na Alemanha ocorre em um momento crítico para a Europa e para a ordem global. As decisões do novo governo alemão podem redefinir a posição do país dentro da União Europeia, afetar sua relação com aliados estratégicos e moldar a resposta ocidental à guerra na Ucrânia. À medida que Merz assume o comando, todas as atenções estarão voltadas para Berlim, onde as primeiras medidas do novo chanceler indicarão o rumo que a Alemanha tomará nos próximos anos. A chegada de Friedrich Merz ao poder na Alemanha não apenas redefinirá a política interna do país, mas também terá um impacto profundo nas relações internacionais, principalmente com os Estados Unidos, a Rússia e as principais potências econômicas globais. Merz já indicou que pretende expandir o orçamento de defesa da Alemanha, atingindo a meta de 2% do PIB estabelecida pela OTAN, algo que governos anteriores hesitaram em cumprir. Isso será visto como um avanço positivo por Washington, que há anos cobra dos aliados europeus um compromisso maior com a segurança coletiva do Ocidente. A posição de Merz em relação à China também é um ponto de convergência com os Estados Unidos. Durante sua campanha, ele deixou claro que pretende revisar as relações comerciais com Pequim, limitando o acesso de empresas chinesas a setores estratégicos da economia alemã. Essa mudança se alinha à política de Washington, que tem trabalhado para reduzir a influência chinesa no Ocidente, especialmente em áreas como tecnologia, infraestrutura e telecomunicações. No entanto, restringir os laços comerciais com a China não será uma tarefa fácil para a Alemanha, já que Pequim é um dos seus maiores parceiros econômicos. Por outro lado, a relação com a Rússia tende a se deteriorar ainda mais sob a liderança de Merz.
Seu compromisso em fortalecer o apoio militar à Ucrânia e sua defesa por novas sanções contra Moscou devem ser interpretados pelo Kremlin como um sinal de hostilidade. A Alemanha já havia reduzido drasticamente sua dependência do gás russo após a invasão da Ucrânia, mas Merz quer cortar ainda mais os laços econômicos com Moscou, enfraquecendo as fontes de financiamento do governo de Vladimir Putin. O Kremlin pode reagir a essa postura endurecendo sua retórica contra Berlim e adotando medidas de retaliação econômica. A Rússia ainda tem influência sobre algumas cadeias de suprimento críticas para a Europa, como o fornecimento de metais raros e fertilizantes essenciais para a indústria e a agricultura. Se Putin decidir restringir essas exportações para a Alemanha, poderá gerar novos desafios econômicos para o governo de Merz. Além disso, Moscou pode tentar explorar divisões dentro da União Europeia, aproximando-se de países que mantêm uma postura mais neutra ou menos alinhada com a agenda de Washington. Outro grande desafio para Merz será equilibrar sua relação com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, proteger os interesses econômicos da Alemanha. Embora ele esteja alinhado com Washington em muitas questões, há preocupações de que o protecionismo econômico americano possa prejudicar as indústrias europeias. O governo Trump tem implementado medidas de incentivo à produção doméstica, o que pode criar barreiras para produtos europeus no mercado americano. Se essas políticas forem mantidas, Merz pode se ver obrigado a adotar uma abordagem mais dura nas negociações comerciais com os Estados Unidos para proteger a competitividade das empresas alemãs. A União Europeia também terá um papel fundamental nesse equilíbrio. A relação de Merz com líderes europeus como Emmanuel Macron pode determinar se a Europa conseguirá manter uma posição unificada em meio às pressões externas. Se a Alemanha se alinhar muito com os Estados Unidos em detrimento dos interesses europeus, isso pode gerar tensões dentro do bloco. Por outro lado, se Berlim e Paris conseguirem coordenar uma estratégia conjunta para fortalecer a autonomia da Europa em questões de segurança e economia, o continente poderá ganhar mais peso nas decisões globais. A ascensão de Merz ocorre em um momento em que o mundo está cada vez mais polarizado, com tensões geopolíticas e disputas comerciais se intensificando. Seu governo terá que navegar entre essas complexidades, mantendo compromisso com a Aliança Transatlântica, mas sem comprometer os interesses econômicos da Alemanha. As decisões que ele tomar nos primeiros meses de mandato serão cruciais para definir o papel que a Alemanha desempenhará nos próximos anos, tanto dentro da União Europeia quanto no cenário global. O governo de Friedrich Merz na Alemanha pode marcar uma nova era para a política europeia e global. Com uma postura mais assertiva no cenário internacional, a Alemanha tem potencial para se tornar um dos principais pilares da segurança europeia e um ator-chave na definição do futuro da União Europeia. No entanto, essa trajetória dependerá de como Merz lidará com os desafios internos e externos que surgirão ao longo de seu mandato. A principal prioridade de seu governo será consolidar o apoio à Ucrânia e fortalecer a defesa europeia. Seu compromisso com o envio de armas avançadas para Kiev e com o aumento dos gastos militares é uma clara demonstração de que a Alemanha pretende assumir um papel de liderança na resposta ao expansionismo russo. No entanto, essa decisão também traz riscos. Se a guerra na Ucrânia se prolongar ou se intensificar, a pressão sobre Berlim aumentará, tanto em relação ao custo do apoio militar quanto ao impacto das sanções sobre a economia alemã. A Rússia, por sua vez, tentará explorar qualquer divisão dentro da União Europeia para enfraquecer o apoio ocidental à Ucrânia. Putin sabe que uma Alemanha forte e comprometida com a segurança europeia representa um grande obstáculo para suas ambições, e é provável que Moscou busque formas de minar a influência de Merz. Seja por meio de medidas econômicas, propaganda ou tentativas de interferência política, o Kremlin não aceitará passivamente um governo alemão que esteja determinado a dificultar seus planos. A transição política na Alemanha ocorre em um momento crítico para a Europa e para o mundo. Com os Estados Unidos enfrentando seus próprios desafios internos, a Rússia continuando sua guerra contra a Ucrânia e a China expandindo sua influência global, a Alemanha pode se tornar um fator determinante no equilíbrio de poder internacional. As decisões tomadas por Merz nos próximos anos definirão se Berlim se tornará um líder incontestável na política europeia ou se enfrentará dificuldades para consolidar sua nova postura. O futuro da Alemanha sob o comando de Friedrich Merz ainda está sendo moldado. Mas uma coisa é certa, sua ascensão ao poder representa uma mudança significativa na política alemã, que terá repercussões muito além das fronteiras do país. O mundo estará atento às suas próximas ações e a como sua liderança poderá redefinir a posição da Alemanha no cenário global.
E você, o que acha dessas mudanças? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises sobre política internacional.